E é como diz o poeta, se o tempo curasse, farmácias venderiam relógios. E farmácias não vendem relógios ainda, mas daqui a pouco vão vender, porque farmácia hoje em dia vende tudo. Mas falou de vender, a gente lembra de gerar dinheiro. Falou de dinheiro, a gente lembra de fluxo de caixa, que é o tema do vídeo de hoje, demonstração dos fluxos de caixa. Rodou a vinheta. Aí você fala, Jorgito, mas pra que eu quero saber de demonstração dos fluxos de caixa? Primeiro, porque o CFC cobra, então você tem que saber. Segundo, porque você está fazendo contabilidade, então você tem que saber também. Terceiro, porque eu quero falar. E quarto, porque os fluxos de caixa são muito importantes para que o usuário da informação contábil ele tenha noção da capacidade financeira da empresa, ou seja, a capacidade que a empresa tem de gerar caixa e de consumir esse caixa também, porque a gente sabe que a empresa também ela gasta muito dinheiro, então você precisa saber de onde é que ela está gerando caixa e por onde ela está consumindo esse caixa. E aí pronto, você já sabe a importância, agora você precisa saber a diferença entre caixa e equivalente de caixa. Eu esqueci de falar um negócio, mas se ligue. Esse tema ele é tratado pelo CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa. Então, qual é a diferença entre caixa e fluxos de caixa? Não, qual é a diferença de caixa e equivalente de caixa? Caixa é o numerário em espécie que a empresa tem e também todos os depósitos bancários que ela tem disponíveis para utilizar. Já os equivalentes de caixa são as demais aplicações financeiras que são de curto prazo e que estão disponíveis para a empresa sacar, mas com uma pequena diferença de valor. Ela tem baixo risco de perda de dinheiro naquela transação. Isso daí é um equivalente de caixa. E aí ele tem que ser convertido também muito rápido em dinheiro. Para ser considerado como equivalente de caixa, tem que converter essa aplicação financeira muito rapidamente em dinheiro. E os fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e de equivalente de caixa. E aí falando de DFC, a gente sabe, se não sabe a gente vai aprender agora, que existem 3 fluxos de caixa que compõem uma demonstração dos fluxos de caixa. É o fluxo de caixa das atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimento e o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Qual é a diferença entre elas, Jorgito? Eu vou te falar, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, porque você já ia esquecer de curtir o vídeo que eu tô ligado. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui também. Não esquece também de pegar o sininho lá e ativar as notificações para sempre quando essa beleza de professor postar um vídeo novo aparecer para você ser um dos primeiros a saber. Beleza? Então vamos lá. Fluxo de caixa das atividades operacionais. É o que envolve de fato as operações da empresa, ou seja, tudo que envolve o que a empresa produz ou que ela gasta para produzir, para a atividade fim dela, vai estar no fluxo de caixa das atividades operacionais. É o consumo e a geração de caixa do dia a dia da empresa. Então, contas a receber, contas a pagar, pagamento de funcionários, tudo isso aí vai estar nas atividades operacionais. O fluxo de caixa das atividades de investimento é a forma como a empresa investe o dinheiro dela. Então, comprou um ativo imobilizado. Isso aí faz parte do fluxo de caixa das atividades de investimento. Vendeu um ativo imobilizado também faz parte. Entrou, se ela vendeu, entrou o dinheiro ali. Então faz parte também do fluxo de caixa das atividades de investimento. E o fluxo de caixa das atividades de financiamento é como a empresa se financia para conseguir rodar a sua operação. Ou seja, se ela capta um empréstimo ou um financiamento, se ela empresta o dinheiro para alguém, se ela paga os dividendos para os seus sócios, isso aí também faz parte do fluxo de caixa de financiamento, porque ela está devolvendo aquele aporte que foi feito, assim como o aporte também. Toda vez que um sócio vem e aporta, esse dinheiro que entrou na empresa, ele entra no fluxo de caixa das atividades de financiamento. É o sócio financiando a empresa. Então, esses são os 3 fluxos de caixa. Fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de financiamento e de investimento. Eu expliquei ao contrário, mas agora eu falei assim, mas não muda nada. Lembrando sempre que a DFC ela pode ser feita de 2 métodos, o método direto e o método indireto. No método direto, você vai colocar exatamente o que é que você gastou, o que é que você pagou de caixa, o que é que gerou caixa para você exatamente naquele período. Já no fluxo de caixa indireto, no método indireto de fazer a DFC, você faz o fluxo de caixa das atividades operacionais apenas por diferença. Então, a diferença entre o contas a receber de um ano e de outro,
A diferença do contas a pagar de um ano de outro, você vai compondo ali, partindo sempre do lucro líquido ajustado, e aí você consegue compor o seu fluxo de caixa. O mais importante para você avaliar se o seu fluxo de caixa está correto é você perceber se o saldo inicial de caixa e o saldo final eles estão batendo com o que tem na sua contabilidade, com o que tem no seu caixa equivalente de caixa lá, por exemplo, no balanço patrimonial. E essa é uma excelente forma. Se não estiver batendo, tem alguma coisa errada aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aí é um pouco sobre DFC que você precisa saber para o exame de suficiência e para a sua vida profissional. Eu te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!